Olá a todos e bem-vindos ao podcast Negócios do Agro. Aqui nós vamos explorar juntos o universo dinâmico e inovador do agronegócio, trazendo convidados para falar sobre as suas experiências e discutir desafios, tendências e insights que vão inspirar você. Meu nome é Fábio Torquato e eu sou o host do programa. Vamos lá? Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos parceiros desse episódio, a Agrotravel Viagens Técnicas e a Vila Triaca Hotel, Vinícola e Spa. E hoje eu estou aqui para conversar com uma pessoa que eu tenho muita admiração e é um baita empreendedor. Ele é formado em administração de empresas, técnico em agropecuária, sommelier, está cursando enologia, é produtor rural e vitivinicultor. Por um período de 9 anos, foi extensionista rural pela Emater do Distrito Federal, período em que fundou a Feira Agro Brasília, que hoje é um dos maiores eventos do agronegócio brasileiro. Ele ficou por 15 anos à frente da gestão e deixou a presidência em 2022 para cuidar dos seus projetos pessoais. Ele também é um dos fundadores e sócio da Vinícola Brasília e proprietário da Vila Triaca Hotel, Vinícola e Spa. Vou conversar com Ronaldo Triaca. Seja bem-vindo, Ronaldo. Olá, Fábio. Olá a todos que nos assistem, nos ouvem. Prazer enorme estar participando contigo aqui. Muita honra. Muito obrigado. Maravilha. Ronaldo, para começar aqui, eu queria falar um pouco sobre a região que vocês estão aí, o chamado PADEF. Eu sei que muitas famílias vieram do sul do país. Você poderia contar um pouco para a gente de como se iniciou e também, já falando um pouco de você, como é que você chegou aí na região do Distrito Federal? Então, o PADEF é um projeto de colonização agrícola, né? Na época, na década de 70, os alimentos aqui em Brasília vinham tudo de fora, praticamente, ou quase tudo. Então, o então secretário da Agricultura, um baiano, o doutor Pedro Dantas, já falecido, ele também um baita empreendedor, um grande secretário da Agricultura, que foi para nós aqui, ele percebeu isso conhecendo um projeto parecido que existe até hoje em Minas Gerais, que é o PADAP, parceria com o governo do Japão. Ele gostou muito do modelo do projeto, copiou, aprimorou algumas coisas e viu que uma parte aqui do Distrito Federal, a parte leste aqui principalmente, tinha muita aptidão agrícola. Tem, né? Então, percebendo isso, ele dividiu as áreas em média de 300 hectares, que é o caso da nossa aqui, e foi ao sul do Brasil divulgar isso em cooperativas agropecuárias para produtores que tivessem know-how em agricultura. O produtor tinha que ter alguns bens também para que se desse em garantia para financiar equipamentos, infraestrutura para as propriedades. E foi assim que a minha família, a Triaca, a família da minha esposa, a Cência também, e mais umas 10 famílias foram selecionadas para o PADEF. Depois vieram outros núcleos rurais aqui do Distrito Federal. Mas o PADEF foi o pioneiro. Então, o PADEF, então nós viemos para cá em 77, né? Eu, nessa propriedade que eu estou aqui hoje, moro aqui há 45 anos. Meu pai e meus irmãos mais velhos vieram em 77, eu vim logo em seguida, 6 meses depois, janeiro de 78. Então, fez 45 anos já que eu moro aqui. Vim gurizote para cá, né? Então, foram momentos muito difíceis, os primeiros anos, aqui para mim, as 2 décadas principalmente, sabe, Fábio? Mas hoje essa região ela é tida, é reconhecida como uma das regiões mais tecnificadas do país, né? Onde se obtém aqui as maiores médias de produtividade. E outro fato também relevante, que eu considero importantíssimo, e que tem relação com o nosso clima aqui, muito bem definido, 6 meses de chuva, 6 meses de seca e altitude, nós temos aqui uma das maiores diversidades, uma das regiões mais diversas, com maior diversidade, uma das mais diversas do mundo a nível de atividades agropecuárias, né? Nós temos aqui mais de 20 atividades, tudo com alta tecnologia. Geralmente, uma região agrícola tem 4 ou 5 atividades principais, você sabe bem disso, né? Mas aqui, graças a a esse clima muito bem definido e estarmos no Planalto Central, com altitude, propicia diversas atividades. Então, nós temos aqui o trivial, que é soja, milho, feijão, sorgo, né? Eu também produzo um pouco de cereais,
mas vai muito além disso a região, né? Aqui se produz cebola, alho, batata inglesa, cenoura, algodão, girassol, canola, café, né? Hoje já se produz um dos melhores cafés do Brasil, competindo aí com Minas Gerais, né? Trigo, né? Antigamente nós precisávamos importar trigo do Canadá, da Argentina, para melhorar nosso trigo. Graças ao melhoramento genético da Embrapa, hoje o nosso trigo é um trigo melhorador de altíssima qualidade, inclusive um produtor aqui de segunda geração como eu aqui, pioneiro também, que veio do Sul, Paulo Bonato, bateu o recorde mundial de produtividade de trigo aqui nessa região. Então, nós temos essa grande diversidade, a região não é tão ampla, tão grande assim, talvez tenhamos aqui em torno aí de 1,5 milhão, 2 milhões aí de hectares nesse um raio aqui de uns 250 quilômetros de área produtiva, né, já produzindo bem. E outro detalhe, temos a maior área irrigada sob pivô central da América do Sul também está aqui nessa região. Maravilha, muito bom. E Ronaldo, você fundou aí nesse cenário, você fundou a Agro Brasília também, que hoje é uma das feiras mais importantes do Brasil. Eu queria que você contasse um pouquinho desse começo da fundação da feira e quais foram os principais desafios aí no começo e também como ela foi crescendo e ganhando destaque no cenário nacional, porque quando você deixou a presidência da feira, você já deixou ela numa posição aí muito importante a nível Brasil, né? Olha, eu sempre digo que essa feira, nós tivemos essa ideia, não, eu fui digamos assim, quem teve a ideia, mas ninguém faz nada sozinho, né? Então, o Carlos Vitor, por exemplo, que foi meu parceiro e até hoje grande amigo, trabalhamos juntos no início desse projeto. Então, é um projeto nosso, não é só meu, né? O Marconi também, que está na Emater até hoje. Então, assim, iniciou bem pequenininha essa feira e substituiu um outro evento da cooperativa aqui da Copadef, que era um evento bem pequeno, focado só para soja. Então, eu percebi que havia essa demanda na região, produtores, principalmente médios, pequenos, não tinham esse acesso a tecnologias ou diversas tecnologias reunidas num lugar só. Para o grande, lógico, era mais fácil ir para uma AgriShow ou outras grandes feiras. Então, foi aí que nasceu essa ideia, né? Nós tínhamos aqui uma área aqui da cooperativa, 50 hectares que estava um eucalipto, já terceiro, quarto corte, já sem baixa produção, e foi aí que nasceu, então, o projeto Agro Brasília. No início, Fábio, era até curioso, quando eu ia visitar outras feiras para divulgar e vender espaços para players aí do agronegócio, né, principalmente maquinários, né, alguns empresários, alguns CEOs dessas empresas falavam assim, mas vocês são loucos, querer fazer uma feira em Brasília, lá só tem política, só tem, né? Olha, não é bem assim, né? E de fato, Fábio, depois as pessoas, no primeiro ano, algumas empresas não compraram a ideia. Do segundo ano em diante, viram que tinha potencial e começaram a ver. E aí sempre rolava essa conversa, né? Ronaldo, eu lembro quando você falava, entre Aca, estamos aqui. Pois é. Então, é curioso isso, Fábio, porque Brasília não tem um parque industrial de máquinas e equipamentos agrícolas como outras regiões tradicionais têm e tem feiras, como o Rio Grande do Sul, como o Paraná, como São Paulo, né? E tem grandes feiras. Nós não temos esse parque industrial aqui, e mesmo assim a Agro Brasília tornou-se, ao longo aí de 15, 16 anos, uma das 5 ou 6 principais feiras do agronegócio brasileiro. E aí sim se deve, claro, principalmente ao perfil do produtor rural aqui, a essa pujança dessa região, a essa diversidade dessa região. Também, é claro, a equipe, a cooperativa, né, que conduz até hoje essa feira tão bem, né, e essa feira só crescendo, a Agro Brasília, né, é uma feira internacional, já que a gente recebe comitivas internacionais todo ano aqui. Então, de fato, é uma feira hoje com alto nível, tanto de organização quanto de tecnologias, né, de seminários, de pautas e discussões do agro. Enfim, tenho muito orgulho de dizer que eu contribuí aí para esse grande evento aí que hoje é referência no Brasil.
Legal, eu também, eu participo da Agro Brasília há 7 anos, então acompanhei aí o desenvolvimento nos últimos anos da feira e impressionante mesmo a proporção que foi tomando o negócio e a importância. Então, parabéns aí, vocês fizeram um trabalho muito bem feito na base e agora a tendência é só ir crescendo cada vez mais, né? Muito legal. A feira está andando, hoje ela anda com as próprias pernas, né? Uma feira sustentável, então a cooperativa tem uma equipe muito boa, né? Então essa feira só vai crescer mais. Todo ano esse ano, só para você ter uma ideia, recebemos aqui 175 mil pessoas, né, em 5 dias. Impressionante isso, né? Legal, muito Quase bom. 5 bilhões em negócios, né? Então, assim, uma feira, quase 560 expositores, realmente uma feira de grande porte. Muito bom. E, Ronaldo, vamos falar agora da Vila Triaca aí. Eu queria saber, eu queria que você contasse um pouquinho de como começou esse negócio e se também já estava, quando você começou, já estava pensando nesse público da feira, né? Porque se a gente vê aí o panorama até então, quando você criou, não era uma região muito turística, o Padef, né? Então eu queria que você contasse um pouco de como surgiu a ideia de criar a Vila Triaca e também como foi fundar ela. Bom, a ideia inicial tem relação, óbvio, com a Feira Agro Brasília, porque nos primeiros anos me martelava sempre os expositores falando, pô, Ronaldo, a feira é muito boa, mas não tem hotel, né, nessa região. Aquilo comecei a martelar aqui, começou a martelar aqui na minha cabeça. Então eu tinha um local aqui interessante aqui na propriedade e comecei a pensar, poxa vida, poderia fazer algumas unidades aqui, né? Eu estava na Emater ainda, tinha uma colega lá, Clarice Valadares, doutora em turismo, que me deu um apoio também. Aí eu fiz um projeto, escrevi um projeto, fiz uma pesquisa de mercado antes na região e vi que poderia ser viável, né? Havia indícios de que poderia ser viável esse, esse ramo de hotelaria, o agroturismo, né, com hotelaria, no meio do olho do furacão aqui do agronegócio aqui nessa região, que Uhum. como você mesmo falou, não tinha tradição. Então começamos aqui em 2011, né, pouquíssimas unidades, né, e a nossa pousada é uma pousada, nosso hotel é um hotel pequeno ainda, e eu sempre falo que nós não queremos ser grandes. Tenho incentivado outros parceiros aqui a fazer pousadas de bom nível, né, com a Ercoara e outros, Casa Vitor, Omacena e outros tantos aqui, parceiros, né, amigos, porque a gente sabe que a demanda aqui está crescendo, né, principalmente por causa do vinho, do enoturismo. Mas então, nós iniciamos em 2011, e aí, Fabinho, o foco inicial era o agronegócio, né, público do agronegócio, mas logo em seguida nós tivemos que determinar quem é o público principal. Analisando bem tecnicamente, percebemos que o público principal era, de fato, o do lazer, do turismo, né, de Brasília, por estar a 1 hora apenas de Brasília. Então, nós começamos a focar mais nesse público e eu sempre falo de tijolo em tijolo, nós fomos aprimorando as condições do hotel, né, do empreendimento. Então, nós fomos melhorando qualidade, tanto em estrutura quanto serviço, e hoje nós estamos aí com 12 anos de Vila Triaca. Eu sempre falo que aprendendo ainda essa atividade de hotelaria, que não é fácil. Mas hoje a gente está com um bom conceito em Brasília, né? Temos 23 unidades, né? E hoje estamos na Associação de Hotéis do Roteiro de Charme, a primeira de Brasília. E essa associação prima tem alguns princípios, né, como, por exemplo, a família tem que estar à frente do negócio, tem que ser hotéis de médio para pequeno porte, tem que ter diferencial em serviço, em natureza, e sustentabilidade também. E a gente tem várias ações sustentáveis aqui. Então, foi um ganho, uma subida natural de qualidade, também de um pouquinho maior o porte, né, do hotel,
E hoje estamos assim com um bom conceito, como eu falei, nós estamos, graças a Deus, com um público bom, com uma taxa de ocupação média anual muito boa. Então, é um negócio rentável, sustentável. Legal, muito bom. E aí você foi, depois de criar, você criou a feira, ajudou a fundar a feira, criou aí a Vila Triaca, uma pousada, e aí o último projeto agora mais recente que você adicionou no portfólio foi a parte dos vinhos, né? Vocês começaram a plantar uva, vinificar, montaram uma estrutura linda para receber os turistas. Já tive a oportunidade de estar algumas vezes aí com vocês e estão produzindo vinhos aí de ótima qualidade. Aí eu queria que você contasse desse novo projeto aí dos vinhos também. Então, a paixão por vinho não é de hoje, aí já vão mais de 20 anos aí já, né, que eu sou um apreciador de um bom vinho. E eu sempre falo que no mundo do vinho, quando a gente pensa que sabe alguma coisa, percebe que não sabe nada de tão vasto, de tão holístico que é esse mundo. Mas, há uns 10 anos atrás, Fábio, eu falava para a família aqui, né? Eu tinha um sonho de fazer um vinho, de elaborar um vinho aqui, plantar um pedaço de fazer um vinhedo aqui, mas na minha cabeça na época era fazer um vinho de mesa, um vinho com as uvas americanas, né, as vites labruscas, né, como se produz muito no Brasil ainda, né, os vinhos coloniais, os vinhos de mesa. Eu já estava feliz se eu conseguisse fazer um vinho colonial. Como meu pai tomava muito vinho com garrafão na hora do almoço, sempre virando o garrafão, né, para acompanhar o almoço dele ou o jantar. E eu falei, não, eu tenho que fazer um vinho aqui, pensando já, e lógico, em agregar para a pousada, nesse vinho, tem um vinho colonial aqui. Então, eu já seria muito feliz se eu conseguisse fazer um vinho colonial. Só que esse meu sonho foi além, porque logo depois, uns 8 anos atrás, ficamos conhecendo a tecnologia da poda invertida, ou dupla poda. É desenvolvida lá pela Ipamig, né? Pela equipe do Dr. Murilo Albuquerque Regina, nosso amigo hoje. Inclusive, ele foi considerado o homem da viticultura brasileira em 2021 pelos feitos pelo vinho nacional, né? Contribuindo com a criação dessa tecnologia da poda invertida e Legal. Que está realmente revolucionando o vinho brasileiro hoje, né? A vitivinicultura brasileira, tanto que até a Embrapa Vinho dividiu a viticultura brasileira hoje em 3 macro-regiões, né, com mais os vinhos de inverno, né, porque com essa tecnologia se produz vinhos de colheita de inverno. Né. Essa tecnologia nada mais é do que uma inversão de ciclo. Né, ao invés de se produzir no verão, em regiões com invernos a menos, como a nossa aqui, é possível produzir no inverno. Né. A gente que aprecia vinho sempre relaciona muito regiões frias com produção de vinhos. Só que nessas regiões, todo mundo sabe, é impossível, ou praticamente impossível, poder produzir no inverno. O inverno é rigoroso demais, tem geada, tem neve, a planta entra em dormência. Então, se produz no verão. Porém, nessas regiões peculiares, como a de Brasília, e outras do Brasil também, né, como a Serra da Mantiqueira, entre outras, é possível, sim, produzir no inverno. Então, quando nós começamos a estudar mais essa tecnologia, o nosso clima, o nosso terroir aqui em Brasília, vimos que tínhamos, sim, condições de produzir vinhos finos, né? As vites viníferas, né? Originárias do Velho Mundo. E aí, em 2017, encomendamos as primeiras mudas. 2018, plantamos, então, o primeiro hectare de Syrah, e foi quando os amigos da Fazenda Arcoara também plantaram no mesmo período, né? E aí começou essa jornada, né? 2019 eu já fiz uma pequena colheita, onde chamamos vários amigos aqui para fazer essa vindima e onde surgiu o primeiro vinho fino de Brasília, né? Eu e minha esposa Ana fomos a 1.000 quilômetros lá na Ipamig, na sede da Ipamig, onde é o berço aí onde nasceu essa tecnologia, com a enóloga Isabela Peregrino, levamos lá para ela apenas 100 quilos de uva, né? Hoje a gente está aí produzindo mais de 20 mil quilos, mas na época foi 100 quilos de uva. E aí nasceu o primeiro vinho fino de Brasília, que é o Seu Claudino, safra 2019, foram pouquíssimas garrafas. Mas levou na picape, né, Ronaldo? Levamos na picape, nem para não esquentar a uva, nós arriscava deixar a caminhoneta ligada lá e para ir almoçar, por exemplo, nem desligava a caminhoneta. Legal. E
então a 1.000 quilômetros. E já nessa primeira safra mostrou-se o potencial desse terroir aqui do Planalto Central, principalmente aqui de Brasília, né? Em torno. E foi um incentivador, porque nós e o pessoal, os amigos da Arcoara, a gente tinha uma apreensão, né, uma aflição de, poxa vida, como é que nós vamos agora vinificar a hora que começar a produzir, né? Não dá para levar 1.000 quilômetros todo ano, né? Principalmente quando a produção for maior. E aí surgiu a ideia, né, de chamar outros amigos para entrar nesse projeto, nessa mais uma atividade aqui nessa região tão diversa. E, então fizemos algumas reuniões aqui no hotel, aqui na pousada, na Vila Triaca. A gente preparava umas apresentações, né, no PowerPoint e tal. E como eu moro aqui há 45 anos, tenho muitos amigos produtores rurais como eu, que trabalho com muita tecnologia também. Então, não era muito difícil migrar aí de atividade para esses produtores, né? Aí surgiu um grupo de 10 produtores, né? Arcoara, Vila Triaca, mais 8. A Casa Vitor, o Carlos Vitor, por exemplo, o Carlinhos, né, foi o primeiro a topar depois, né? Junto conosco e a Arcoara. E aí surgiu o grupo de 10, né? E aí esse projeto tomou um corpo muito maior, que aí nasceu o projeto Vinícola Brasília. Legal, muito bem. Então, a Vinícola Brasília são 10 hoje, 10 famílias, né, produzindo ali, e vocês se uniram para produzir, para fazer a vinificação, né? E aí a vinícola vai ter os seus rótulos e cada um também individualmente, como é que vai ser? O nosso projeto é assim, são partes iguais na parte societária, né, 10% cada sócio. Mas essa união fez com que nós tivéssemos força para fazer uma vinícola maior do que a gente estava imaginando. Então, é uma vinícola hoje para em torno de 400 mil litros ano de vinificação, tem capacidade para isso, podendo até ser ampliado, né? E tecnologia de vinificação que não deixa nada a desejar para nenhuma vinícola mundo afora, né? Adquirimos equipamento da Itália, do Rio Grande do Sul. E o nosso modelo de negócio é de 60, no mínimo 60% da produção de cada propriedade deve ser destinada para vinhos da própria Vinícola Brasília, que nós nem lançamos ainda, né? Devemos inaugurar a vinícola agora em abril, nós protelamos essa data, era para ser esse ano, agora em outubro, protelamos para abril, para estar com tudo realmente pronto, redondo, vinhos muito bons, né? Então, 60%. Então, o grande volume de produção aqui do Distrito Federal vai ser vinhos da Vinícola Brasília, né? Porque nós temos hoje em torno de 50 hectares dos 10 produtores. Então, você imagina, 60% disso dá 30 hectares. Se você fizer uma conta rápida, vezes 5 ou 6 mil garrafas, é no mínimo 150 mil garrafas de produção só dos 10 produtores. A Legal. vinícola ela vai prestar serviço de vinificação, né? Para terceiros também. E os outros 40%, né? Aí sim, por exemplo, eu tenho meus rótulos já, né? Desde 2019, então a gente elabora os nossos vinhos com a nossa própria uva, né? Quando essa uva vai para a vinícola, toda ela, ou 100%, não se mistura com dos outros parceiros, né? Ela vai entrar em fermentação lá em tanques separados, tanques de aço inox. Depois, o que se destina para a vinícola, aí sim o enólogo pode fazer os blends que achar que se deve fazer com vinhos de outros produtores. E eu acho que o legal disso também, Fábio, são 10 microterroirs aqui, mas interessante que cada um tem já a sua tipicidade, qualidades são nivelados, né? Os vinhos são muito similares em qualidade, mas tem tipicidades diferentes. Então, o trabalho do enólogo, eu queria estar no lugar dele nesse momento, porque você pegar 10, por exemplo, 10 Syrahs, né, ou 10 Sauvignon Blancs, né, e conseguir fazer um blend disso, sem dúvida, serão vinhos complexos, os da Vinícola Brasília. E Legal. Os vinhos dos produtores também, com certeza, serão, nós já estamos elaborando vinhos, né, de muita qualidade, vinhos já ganhando prêmios aí, então eu acho que temos um longo caminho pela frente, né?
Estamos aprendendo a produzir uva vinífera, aprendendo a elaborar vinho, mas com o pé direito. Eu acho que a gente já começou bem. Muito bem, já provei alguns vinhos aí de vocês e realmente tá ficando sensacional. E Ronaldo, o vinho ele acaba trazendo também o turismo a tiracolo, né? Então a gente está vendo um movimento também muito interessante aí na região de criação de um roteiro turístico com experiências legais dentro do agro e da parte da enogastronomia também. E você aí como um precursor de todo esse ecossistema, né? Você participou aí das principais inovações que teve nessa região, como a feira, como a pousada, agora a vinícola também. E então, parabéns por tudo isso que você tem criado aí, ajudado a criar. Você tem um papel muito importante. E aí eu queria te perguntar, o que que você vê aí para o futuro? Quais são aí o futuro nessa parte de agroturismo e quais outras inovações que você pensa aí para a região nos próximos anos? Olha, Fábio, muito obrigado, primeiramente. Eu sou um otimista por natureza, né? Às vezes, ó, por exemplo, o Carlos Zito sempre me segurou nesse otimismo, né? Quando a nível em se tratando da época da feira da Água Brasília, para balancear, né? A Ana, minha esposa, também me segura um pouco às vezes, mas eu sou muito otimista quanto ao que virá pela frente aí para essa região aqui de Brasília. Primeiro, porque não adianta a gente querer investir milhões aqui, se tivéssemos, né? Mas falando se vários empresários aqui investirem, outros empresários investirem aqui na vitivinicultura, se nós não tivéssemos um bom terroir, né? Então, o primeiro ponto, sim, nós temos qualidade de terroir. Conseguimos elaborar excelentes vinhos que dá para disputar mercado nacional e até internacional. Ponto. Né? Então, nós estamos aqui já praticando o enoturismo, né? Nós, a Casa Vitor, Erquara e outras propriedades estão se preparando para isso também. Então, nascerá aqui um eixo dos vinhedos, como nós estamos chamando, né? Para remeter a Brasília também, e que já estamos recebendo turistas quase que diariamente, Fábio. Que Isso legal. agora, né? Então, o potencial é muito grande. E outra coisa que eu acho interessantíssimo também é que, principalmente nessa região, que é uma região essencialmente agrícola aqui, apesar de que muita gente acha que Brasília é mais monumentos e política, né? Mas tem sim produção agropecuária aqui e de grande qualidade, como já falamos. Mas o que eu acho interessante da vitivinicultura é que, no meu caso principalmente, mas de outras fazendas também, a área preterida pelo produtor rural, aquela pior área ali da área da fazenda, se torna a área mais valorizada e também a que mais traz rentabilidade para esse produtor. Né? Então, ele tem lá a área de grãos na chapada, na terra, né, plana, e aí escolhe para fazer o vinhedo numa área de cascalho, de pedra ou de um pasto degradado, como foi o nosso caso aqui, e se torna a área mais valorizada, porque além da produção, você tem o enoturismo, como você falou. Então, no nosso caso aqui, nós investimos aqui também, estamos investindo em enoturismo, já temos um vinobar, né, um wine bar, brusqueteria, junto à estrutura da vinícola, porque também estamos construindo uma pequena vinícola aqui. A gente sabe que o nosso projeto é assim, são 10 microvinícolas com um guarda-chuva maior que a Vinícola Brasília. Então, aos poucos, esses 10 produtores terão toda a produção também, toda a parte de vinificação, todo o processo, também na propriedade, até porque isso agrega muito por no turismo. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos aqui 9 castas, 9 variedades já implantadas, as que a gente tem em menor quantidade, vamos vinificar aqui para que o turista, o enoturista, né, o visitante, o amante do vinho, venha aqui e veja todo o processo aqui na Vila Triaca também. Então, eu vejo, o Fábio, um potencial gigantesco essa região aqui de se tornar um polo vitivinícola, de fato, né?
Sempre Uhum. fico me perguntando como que se essa tecnologia tivesse nascido há 40, 50 anos atrás, quem sabe já seria, quem sabe, aqui um Napa Valley brasileiro ou uma Bordeaux brasileira, né? Como alguns especialistas estão nos comparando aí com o futuro, né? Mais Legal. adiante, né? Então, eu acho que logo, logo se tornará aqui um polo enoturístico, né? De pequenas vinícolas, de umas médias, né? Outros empresários da capital estão vislumbrando isso, já estão pensando em investir. Então, eu vejo realmente que Brasília será reconhecida também pelos excelentes vinhos a nível até internacional. Eu tenho plena convicção disso, pelo que é um enoturismo já de qualidade, isso a gente vê no que o nosso cliente, o eno, o amante do vinho, né, nos traz isso de feedback, né? Não, vocês não, né, muitos elogios que a gente já tem uma bela estrutura e que não deve quase nada a muitas regiões tradicionais do mundo do vinho aí. Então, as outras propriedades que estão se preparando para o turismo também é tudo no mesmo caminho. Então, o visitante que vier, já está acontecendo isso. A pessoa vem de fora do Brasil, tem um negócio para resolver em Brasília, ou uma visita, ela tira 2 ou 3 dias já para visitar aqui, né? E assim com Legal. pessoas de outras regiões do Brasil também. E já recebemos também várias pessoas que vêm diretamente, porque já sabem do vinho aqui, né? Dessa região vitivinícola. Então, às vezes, vem do Pará, vem do Mato Grosso, vem do Rio, vem de São Paulo, especialmente para se hospedar aqui, ou às vezes se hospeda em Brasília, mas vem por causa do vinho. Isso já está acontecendo, Fábio. Então, temos um futuro muito promissor. Muito bom. Bom, e se essa é sua visão, tenho certeza que vai se concretizar, porque você tem conseguido ter sucesso aí nas suas empreitadas e você coloca a alma no negócio aí e o negócio acontece, né? Então, não duvido que em pouco tempo a gente já veja uma transformação grande aí na região nesse sentido, com essa parte de turismo. E nós também já queremos colaborar aí com a Agrotravel, levando cada vez mais pessoas para conhecer essa região que é maravilhosa. Eu sou fã de vocês e da região também, então vou, na medida que eu puder, ajudar a divulgar cada vez mais o trabalho que vocês estão fazendo aí, que é muito bonito. Bom, Parabéns, Fábio, Ronaldo. muito obrigado. Assim, eu sempre falo que quem arrisca muito também erra bastante, né? Então, não são Sim, só acertos, né? A gente pode, né? A gente leva tombos também, tá, Fábio? Mas, assim, a Agrotravel, não é porque estamos falando contigo hoje aqui, mas a Agrotravel tem um papel fundamental na construção desse projeto, na viabilidade dessa atividade, viu, Fábio? Eu quero aqui também te parabenizar, porque a Agrotravel, em parceria com o Sebrae, nos ajudou desde os primeiros passos, né? Isso foi primordial, foi importantíssimo. Então, o profissionalismo da Agrotravel, né, juntamente com o profissionalismo do Sebrae, essa simbiose, para nós foi fundamental, porque nós fizemos várias viagens técnicas, para várias regiões, né? E nos agregou muito em conhecimento para a gente poder investir da forma correta, né? Então, Fábio, te agradeço, você, Denise, a equipe da Agrotravel aí, porque para nós foi fundamental e continua nos ajudando. Então, como eu sempre falo, um negócio, quando ele nasce, não é uma ou outra pessoa, é um conjunto, né? De fatores, de pessoas envolvidas e que fazem dar certo. E então, a Agrotravel, saiba, principalmente em sua pessoa e da Denise, tem papel importantíssimo nessa nova atividade aqui de produção de vinhos finos aqui em Brasília, assim como o Sebrae também. maravilha, obrigado, obrigado pelas palavras. E Ronaldo, você falou aí uma coisa que é muito legal, né? Que nem tudo são acertos, nem tudo são flores. A gente você passou por várias experiências aí, com várias iniciativas empreendedoras diferentes.
e certamente teve muitos erros, teve acertos, e isso gera muitos aprendizados. E aí, para a Sem gente dúvida. entrar aqui na parte final, eu sempre peço para os nossos convidados compartilharem um ou dois aprendizados que tiveram na trajetória profissional e que podem ajudar, que poderiam ajudar aqueles que estão buscando conhecimento, buscando crescimento. Então, com base nas suas experiências aí, que aprendizado que você poderia deixar para a gente que você viveu na prática? Olha, eu acho que a principal lição que eu tive, porque a gente quase quebrou aqui num período difícil, aí no início dos anos 2000, é não ir com muita sede ao pote, digamos assim, né? Uhum. Você ter planejamento, você ter lastro, né? Principalmente capital de giro no seu negócio, porque quando você abre muito o passo, né? Estica muito a perna, nem sempre você pode se dar bem, aí sim você pode quebrar e não ter mais como voltar. Então eu já cometi esses erros. Então, em toda atividade, principalmente uma atividade nova, vá devagar, vendo se o negócio realmente é rentável, né? Se ele tem viabilidade econômica, e aí sim investindo conforme o teu negócio, não trazer também recursos de outra atividade para aquela, porque aí você está mascarando a viabilidade econômica dessa atividade, né? Então, conforme a sua atividade está sendo rentável, você vai reinvestindo. Foi o caso, por exemplo, aqui da Vila Triaca, nós fomos reinvestindo tudo, até hoje é assim, né? A Uhum. gente está reinvestindo o que está sendo rentável, o que se tem de rentabilidade da atividade, né? E na questão do vinho, a partir de agora também o setor de produção de vinhos nossos, né? A Vila Triaca Vinhos, ou Vinícola Triaca vai ser chamada aqui nos dias, Vinícola Vila Triaca, no que a gente finalizar todo o processo aqui, também ele tem que andar com as próprias pernas, né? E aí sim reinvestindo, ampliando conforme o mercado, né? Também analisar o mercado e analisar a sua capacidade, né? De investimento e de fluxo de caixa. Então esse é o recado que eu deixo aí para quem queira investir, seja qual for a atividade, mas principalmente na vitivinicultura, tem que se ter, além disso, também resiliência, né? Muita dedicação. Toda atividade tem que ter, todo negócio tem que ter dedicação, a gente sabe disso. Mas a Uhum. vitivinicultura é um pouquinho mais que isso, porque é uma cultura delicada, exige então um cuidado diário, né? E a gente tem ainda alguns riscos aqui por a gente estar numa região essencialmente agrícola. Riscos, por exemplo, que eu já tive mais medo há anos atrás, hoje eu estou mais tranquilo, porque a região aqui são produtores conscientes, que trabalham com muita tecnologia, que é o risco de derivas de herbicidas, por exemplo, de outras culturas, né? Uhum. Graças a Deus, ninguém teve problema até hoje, porque os produtores são realmente conscientes, né? Aplicam conscientemente, conforme está no manual, né? Do Ministério das regras do Ministério da Agricultura. Mas há esse risco também, né? Esse gargalo, o, o pretenso gargalo, né? Uhum. De se ter uma deriva de herbicida, porque a videira é muito sensível. Então, são esses fatores. E lógico também, mercado, né? Avaliar o mercado, quem for investir nesse negócio, porque em breve muitos produtores estão investindo já nessa atividade. Haverá uma concorrência maior, mas como eu falei, o produto tendo qualidade, tudo fica mais fácil. Tá? Então, tendo essa dedicação, sabendo disso, de que se você for investir em vitivinicultura, tem essa atividade como a sua principal também, porque isso é importante, né? Porque não é simplesmente, eu vou plantar um pedaço ali para fazer meu vinho. Pode ser que não seja rentável, pode ser que não seja viável, né? Você tem que realmente ter ele como um negócio principal seu e que você vai seguir e vai deixar também para as futuras gerações. Muito bem, muito bem. Ronaldo, muito obrigado por aceitar nosso convite e compartilhar um pouco da sua experiência, da sua trajetória.
E eu agradeço também vocês, nossos ouvintes, por nos acompanhar. Nós vamos deixar aqui as informações da Agrotravel, Viagens Técnicas e da Vila Triaca Hotel Vinícola Spa. Vão estar aqui na descrição desse episódio. E siga a gente no Instagram, @negociosdoagro.podcast. E se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com os amigos para que a gente possa continuar crescendo e ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro. Obrigado e até a próxima!